Qual é o verdadeiro preço de uma única e devastadora decisão? Imagine o dia mais importante da sua vida. Um vestido de grife impecável, centenas de convidados da alta sociedade e a promessa de um futuro perfeito brilhando diante de você. Agora, imagine que todo esse mundo se estilhaça em um instante por um único ato chocante. Esta história não é um conto de fadas. É um olhar brutal sobre a realidade, onde o amor é submetido ao teste definitivo e o custo do fracasso é insuportavelmente alto. Você está preparado para descobrir a verdade escondida por trás da fachada de um casamento perfeito? Prepare-se, porque a reviravolta final desta história vai forçá-lo a questionar tudo o que você achava que sabia sobre lealdade, ganância e o coração humano. Juliana Almeida sempre soube o que queria. Como filha única de Ricardo e Leonor Almeida, donos de uma prestigiada boutique plus-size na rua Oscar Freire, no coração dos Jardins, em São Paulo, ela foi criada na elite da sociedade paulistana. Sua vida era uma coleção cuidadosamente selecionada de desfiles de moda na SPFW, jantares em restaurantes estrelados e um diploma da FAAP. Seus pais queriam apenas uma coisa para ela: um partido adequado que pudesse garantir seu futuro. E Lucas Mendes parecia ser exatamente isso. Ele era bem-sucedido, incrivelmente charmoso e vinha de uma família de imensa riqueza. Ele a cortejou com presentes luxuosos e prometeu um futuro que parecia saído da capa de uma revista. O casamento deles estava destinado a ser o evento social da temporada, uma união espetacular de duas famílias poderosas. Pelo menos, era isso que Juliana e todos os outros acreditavam. A seda pesada do vestido assinado por Letícia Bronstein parecia uma armadura sobre os ombros de Juliana. O ar fresco da manhã no Parque Ibirapuera estava carregado com o aroma de perfumes caros e milhares de gardênias brancas, deixando-a levemente tonta. Ela estava no topo da escadaria do obelisco, o coração martelando contra suas costelas com tanta violência que ela tinha certeza de que todo o cortejo nupcial podia ouvir. 20 minutos de atraso. 20 minutos. E Lucas não estava em lugar algum. Os convidados, um mar de alta costura e ternos sob medida, cochichavam entre si. Seus olhares de compaixão pareciam mais com punhais. Suas madrinhas retocavam nervosamente a própria maquiagem, mudando o peso de seus pés em saltos impossivelmente altos. Leonor, sua mãe, agarrava uma minúscula bolsa Chanel, seu rosto uma máscara pálida e tensa de ansiedade. Onde ele pode estar, Juliana? Isso é absolutamente humilhante. Ela sussurrou, o pânico em sua voz tão afiado quanto cristal. Juliana forçou um sorriso, mas por dentro, um pavor frio e nauseante se espalhava por suas veias. Este dia deveria ser seu triunfo definitivo. Em vez disso, estava se tornando uma desgraça pública. Ricardo Almeida, seu pai, andava de um lado para o outro no patamar de pedra, o maxilar cerrado, enquanto verificava seu Patek Philippe pela 10ª vez. Havia muito mais do que dinheiro investido neste casamento. A reputação deles, sua posição social, todo o seu futuro estava apostado neste dia. Todas as pessoas importantes que conheciam estavam ali, parceiros de negócios, investidores, parentes distantes que só apareciam para eventos importantes. Todos eles eram agora testemunhas desta agonizante e vergonhosa espera. Juliana podia sentir os olhos deles sobre ela e sabia que por trás das máscaras educadas de preocupação havia um brilho de curiosidade mórbida, até de satisfação. Ela se sentia como uma atriz em um palco, presa em um holofote, cada respiração nervosa e cada dedo trêmulo analisado pela multidão. As barbatanas de seu vestido cravavam em suas costelas, dificultando a respiração. Onde você está, Lucas? O que aconteceu? Sua mente percorria uma lista de catástrofes, um acidente de carro na Marginal Pinheiros, uma emergência médica súbita. Mas o pensamento mais assustador
Aquele que ela continuava afastando era o mais simples e cruel. Ele havia mudado de ideia. A tensão era tão densa que parecia sufocante quando um som de motor engasgando e chacoalhando ecoou da direção da avenida. Diante do silêncio atônito dos convidados reunidos, um Volkswagen Gol quadrado dos anos 90, de um vermelho desbotado e com pontos de ferrugem, aproximou-se mancando da elegante área de desembarque, normalmente reservada para limusines e carros de luxo importados. O motor tossiu, engasgou e finalmente morreu, liberando uma nuvem de fumaça azul e oleosa no ar puro do parque. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Por um momento, houve um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo clique frenético da câmera de um fotógrafo, capturando a cena inacreditável. A porta do lado do motorista se abriu com um gemido de metal protestando, e Lucas apareceu. Mas não era o Lucas que ela conhecia. Ele usava um terno de poliéster barato e largo, de um triste tom de cinza. Em sua mão, ele segurava um buquê patético de 3 cravos ligeiramente murchos, comprados em uma banca de flores de bairro. Juliana congelou, sua mente se recusando a processar o que seus olhos estavam vendo. Isso tinha que ser uma piada, um trote, algum tipo de performance elaborada e doentia. Do lado do passageiro do carro decrépito, emergiram um homem com um agasalho desbotado e uma mulher com um vestido de flores simples e gasto, piscando sob a luz forte do sol. Eles olharam ao redor, para o cenário opulento e a multidão elegantemente vestida, com olhos arregalados e assustados, como se tivessem entrado acidentalmente no set de um filme. Isso deve ser algum tipo de entrada performática, sussurrou em voz alta uma das madrinhas de Juliana, tentando encontrar uma explicação lógica. Um murmúrio nervoso se espalhou entre os convidados. Lucas, no entanto, parecia alheio às dezenas de olhares de espanto fixos nele. Ele caminhou diretamente em direção a Juliana, com uma expressão séria e passos firmes. Ele parou na frente dela e ofereceu o pequeno e triste buquê. Desculpe o atraso, meu amor, disse ele, com a voz calma, como se tivesse simplesmente se atrasado para um café. O trânsito estava um inferno. Juliana olhou para ele, depois para as flores murchas, depois para o terno ridículo. O mundo perfeito, estável e belo que ela havia construído com tanto cuidado, estava se rachando bem diante de seus olhos. Ela sentiu uma onda de vergonha subir por seu pescoço, queimando suas bochechas. Lucas, que palhaçada é essa? Que circo é esse? Juliana sibilou, lutando para que sua voz não tremesse de raiva. Ela deu um tapa na mão dele, e os cravos caíram no chão de pedra. Isso é algum tipo de piada idiota? Onde está seu motorista? Onde estão seus pais? Sua voz era um sussurro cru e desesperado. Juliana, calma, disse ele suavemente, sua atitude plácida apenas alimentando sua fúria. Não é uma piada. Este sou eu, o eu de verdade. E aqueles são meus pais, disse ele, apontando com a cabeça para o casal desconcertado que se encolhia ao lado do carro enferrujado. Eu não sou dono de nenhuma construtora. Eu sou mecânico em Itaquera. Este é o meu carro. Eu só não consegui te contar a verdade antes. Tive medo de que você não me amasse por quem eu sou. Cada palavra era um golpe físico. Um mecânico, de Itaquera. Um Gol velho. Pais de agasalho. Todo o seu futuro, uma cobertura reluzente com vista para o parque, verões em Angra dos Reis, uma vida de luxo sem esforço, tudo evaporou naquele único e horrível momento. A realidade a atingiu com a força de um trem de carga. Uma máscara de pura incredulidade contorceu os belos traços de Juliana em algo feio. Seu mentiroso! Você mentiu para mim esse tempo todo? Ela gritou, toda a pretensão de compostura desaparecida. A imagem cuidadosamente elaborada da noiva perfeita se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Você decidiu me humilhar?
na frente de todos os meus amigos, na frente dos meus pais, no dia mais importante da minha vida. Lágrimas quentes de fúria e vergonha escorriam por seu rosto, abrindo sulcos pretos em sua maquiagem impecável. Juliana, escuta, dinheiro não é tudo. Ele começou tentando alcançá-la, mas ela recuou como se ele fosse tóxico. Não é tudo. Você está brincando. Você mentiu sobre toda a sua vida. Você me deixou acreditar que tínhamos um futuro, e era tudo falso. Você realmente achou que eu me casaria com um mecânico pobretão? Você não me conhece mesmo. Ela o empurrou com força, fazendo-o cambalear para trás. Os convidados estavam paralisados, uma plateia silenciosa de um drama mais chocante do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Pelo canto do olho, Juliana viu sua melhor amiga levantando o iPhone, a pequena luz vermelha, indicando que estava gravando. Acabou o casamento, gritou Juliana, sua voz quebrando em histeria. As palavras ecoaram pelo espaço aberto, cruas e definitivas. Sem um segundo olhar, ela se virou e começou a correr, tropeçando na bainha de seu próprio vestido extravagante, fugindo de Lucas, da multidão, das ruínas fumegantes de sua vida. Ela não sabia para onde estava indo, apenas corria. Podia ouvir o grito frenético de sua mãe. Juliana, espere! Mas não conseguia parar. A seda branca imaculada se arrastava pelo chão sujo de uma trilha do parque. Transeuntes, turistas e corredores olhavam com espanto para a cena de uma noiva em fuga soluçando incontrolavelmente. Ela não se importava. A humilhação era uma dor física, tão intensa que sentiu que poderia realmente morrer por causa dela. Seu mundo havia se reduzido à batida frenética de seu coração e ao som entrecortado de seus próprios soluços. Seu conto de fadas perfeito havia terminado antes de começar, transformando-se em seu pior pesadelo. Ela correu até seus pulmões arderem e suas pernas fraquejarem, desabando finalmente em um banco deserto, o corpo tremendo de uma dor silenciosa e lancinante. Enquanto isso, de volta ao local da cerimônia, o segundo ato da tragédia se desenrolava. Ricardo Almeida, com o rosto branco como papel, aproximou-se de Lucas. Seu moleque desgraçado, o que você fez? Ele rosnou, as mãos fechadas em punhos. Lucas o encarou diretamente, sua expressão calma. Eu só mostrei a verdade para a sua filha. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu paletó barato e tirou um grosso envelope bancário. Ele o estendeu para Ricardo. Isso deve cobrir todas as despesas de hoje, com juros. Eu nunca tive a intenção de enganar vocês. Ricardo olhou para o envelope com puro desprezo e o afastou com um tapa. Notas de R$ 200 se espalharam pelos degraus de pedra como folhas caídas. Suma da minha frente, não quero ver sua cara nunca mais, Zé ninguém. Ele berrou. Lucas não disse uma palavra. Ele simplesmente se virou. Caminhou de volta com seus pais, ajudou-os a entrar no carro enferrujado e, com outra tosse do motor, partiu, deixando um rastro de vergonha, confusão e sonhos desfeitos para trás. Passaram-se 3 meses. 3 meses que pareceram uma vida inteira e que destruíram completamente a família Almeida. No dia seguinte ao desastroso casamento, Ricardo Almeida sofreu um AVC massivo. O lado direito de seu corpo ficou paralisado. Seu mundo, e o delas, desmoronou da noite para o dia. O patriarca poderoso e enérgico da família foi reduzido a um inválido indefeso, confinado a uma cama de hospital no Sírio-Libanês. Leonor, abandonando seu negócio, passava cada momento acordada ao lado dele. Sua vida se tornou um borrão de corredores estéreis que cheiravam a antisséptico e desespero. Sua boutique, Leonor Almeida, seu orgulho e alegria, ficou à deriva. O negócio afundou. Uma gerente contratada às pressas revelou-se uma ladra, desaparecendo com o faturamento de uma semana e deixando um bilhete cruel, dizendo que não tinha interesse em afundar com um navio naufragando. As fundações de sua vida perfeita haviam se esfarelado.
e elas estavam em queda livre sem rede de segurança. O castelo de cartas havia desabado. Juliana estava terminando seu último semestre na FAAP, mas sua vida ali se tornara um inferno. O vídeo de seu colapso público havia viralizado entre os estudantes através de grupos de WhatsApp. Ela era um meme, a piada do campus. Eles a chamavam de a noiva do Ibirapuera. Pessoas que ela conhecia há anos agora a evitavam nos corredores, sussurrando pelas suas costas, rotulando-a como uma interesseira que foi enganada. Suas amigas mais próximas, com quem ela frequentava brunches e festas, de repente pararam de atender suas ligações. Seu mundo glamouroso e despreocupado não tinha mais espaço para ela, com sua constante nuvem de depressão e o cheiro da tragédia familiar grudado em sua pele. Juliana se refugiou em uma concha de miséria. Ela culpava Lucas por seu engano cruel. Culpava seus pais por tê-la criado para valorizar a riqueza acima de tudo. Culpava o mundo por sua injustiça. Mas no fundo, nas horas silenciosas e solitárias da noite, ela sabia quem era a verdadeira culpada. Suas próprias palavras gritadas, "Acabou o casamento", agora ecoavam em sua mente como uma maldição que havia arruinado não apenas seu próprio futuro, mas também a saúde de seu pai. Numa tarde, Leonor entrou no quarto de Juliana sem bater. Parecia exausta, o rosto sulcado por linhas de preocupação que não estavam lá meses antes. Juliana estava deitada na cama, rolando o feed do celular sem expressão, vendo outras pessoas viverem a vida que ela havia perdido. "Juliana", disse sua mãe, a voz desprovida de seu calor habitual. "Precisamos conversar. Se você vai me culpar de novo pelo derrame do papai, pode poupar seu fôlego." Juliana respondeu com cansaço, sem erguer os olhos. "Não estou aqui para te culpar", disse Leonor, a voz firme, quase fria. "Estou aqui para te dizer os fatos. O dinheiro acabou. Cada centavo está indo para as contas médicas e a reabilitação do seu pai. O negócio está à beira da falência. A equipe está pedindo demissão. Amanhã você começa a trabalhar na loja." Juliana sentou-se abruptamente. "O quê? Eu, como vendedora? Mãe, você está falando sério? Eu sou estilista. Acabei de me formar na FAAP." A ideia parecia tão surreal e humilhante que ela sentiu um nó no estômago, uma mistura de pânico e raiva. "Seu diploma da FAAP não vai pagar o aluguel de um ponto na Oscar Freire, Juliana." Leonor a interrompeu, seus olhos cheios não de compaixão, mas de uma resolução cansada e férrea. "Você viveu sua vida inteira em um mundo de fantasia que seu pai e eu construímos para você. Esse mundo não existe mais. Bem-vinda à realidade. Eu espero você na loja às 9 da manhã. Isso não é uma discussão." Sua mãe se virou e saiu do quarto, deixando Juliana em um silêncio mais ensurdecedor do que qualquer discussão aos gritos. Vendedora, em sua boutique plus size, ela, Juliana Almeida, estaria procurando calças tamanho 52 e forçando um sorriso para clientes difíceis. Lágrimas de humilhação e impotência ardiam em seus olhos. Isso parecia o fim de tudo. Seu futuro brilhante e reluzente, aquele que ela sempre dera como certo, havia sido reduzido a cinzas. A queda de seu pedestal de privilégios era vertiginosa e brutal, e não havia ninguém para amortecer o golpe. A princesa estava prestes a se tornar uma plebeia em seu próprio reino caído. Na manhã seguinte, Juliana entrou na Leonor Almeida com a cabeça baixa. O ar lá dentro cheirava a tecidos novos e uma leve camada de poeira. As roupas penduradas nos cabides pareciam enormes e sem forma para ela. Atrás do balcão estava Carmen, uma mulher de rosto amável na casa dos 50 anos que trabalhava para seus pais há mais de 20 anos. "Oi, Ju, querida", disse ela com um sorriso caloroso e gentil. "Sua mãe me ligou. Não se preocupe com nada. Eu te ensino como tudo funciona." Juliana quis chorar.
ensiná-la como tudo funciona. O quê? Como atender pessoas. Como colocar um sorriso falso no rosto o dia todo. Sua mãe lhe deu uma orientação breve e fria. A Carmen vai te explicar tudo. Escute-a. Aqui você não é a filha da dona. Você é uma estagiária. Então, ela foi para o hospital, deixando Juliana sozinha neste mundo estranho, sentindo-se completamente perdida, despojada de sua identidade e profundamente humilhada. O luxo e o glamour haviam sido substituídos pelo cheiro de naftalina e pela fria realidade de um trabalho que ela desprezava profundamente. A primeira semana foi uma forma de tortura. Juliana não conhecia o estoque, confundia constantemente as tabelas de tamanhos e não encontrava nada no cavernoso depósito. As clientes a irritavam. Ela sentia os olhos delas sobre si, julgando-a, algumas delas a reconhecendo claramente do infame vídeo do casamento que havia circulado impiedosamente. Uma tarde, uma mulher barulhenta e exigente entrou, pedindo algo fabuloso para deixar meu ex-marido com ciúmes. Juliana olhou para a figura corpulenta da mulher, com um velado sentimento de desgosto, puxando mecanicamente um vestido após o outro sem entusiasmo. Com licença, mocinha, mas parece que você está me fazendo um favor enorme só por estar aqui. A cliente esbravejou. Chame outra pessoa. Carmen teve que intervir e apaziguar a situação. Naquela noite, enquanto Juliana redobrava suéteres no depósito, ela chorou em silêncio por pura frustração e esgotamento. Ela nunca imaginou que trabalhar com pessoas pudesse ser tão emocionalmente desgastante. Cada interação era um lembrete de quão baixo ela havia caído. Carmen, no entanto, provou ser uma mentora sábia e paciente. Ela nunca repreendeu Juliana por seus erros. Em vez disso, oferecia correções gentis e compartilhava segredos do ofício. Você não está vendendo apenas uma peça de roupa, querida, ela costumava dizer, com sua voz suave. Você está vendendo a uma mulher um pedaço da confiança dela de volta. Cada pessoa que entra por aquela porta quer se sentir bonita, não importa o número que a balança mostre. Lenta e relutantemente, Juliana começou a ouvir. Ela memorizou toda a linha de produtos. Aprendeu a avaliar o tipo de corpo e o tamanho de uma mulher com um único olhar. E, mais importante, começou a notar a sutil mudança na expressão de uma cliente quando ela encontrava um conjunto que realmente lhe caía bem e a favorecia. Uma luz se acendia em seus olhos, seus ombros se endireitavam. Pela primeira vez, Juliana sentiu um vislumbre de algo que se assemelhava à satisfação no trabalho. Era um sentimento estranho, inquietante, mas não totalmente desagradável. Era o primeiro raio de luz em sua escuridão. Um dia, uma jovem entrou na loja. Ela era muito corpulenta e dolorosamente tímida, com os olhos fixos no chão. Estava procurando um conjunto para um primeiro encontro e estava à beira das lágrimas, convencida de que nada jamais lhe cairia bem. Naquele momento, Juliana viu um reflexo de seus próprios sentimentos de vergonha e desesperança. Algo dentro dela mudou. Ela passou as 2 horas seguintes com a garota, não como uma vendedora, mas como a estilista que fora treinada para ser. Ela selecionou cuidadosamente as peças, mostrou como usar acessórios e criou um look que era ao mesmo tempo elegante e favorecedor. Encontrou o vestido perfeito, um que disfarçava as inseguranças da jovem e realçava seus melhores traços. A garota se olhou no espelho, com os olhos arregalados de incredulidade. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Muito obrigada. Ela saiu da loja radiante, e Juliana finalmente entendeu o que Carmen queria dizer. Ela não havia vendido um vestido. Ela havia dado a alguém um pequeno pedaço de felicidade, um fragmento de autoestima. Aquele encontro foi um ponto de virada. Uma mudança profunda começou a se enraizar em Juliana. Ela parou de sentir pena de si mesma e começou a ver um propósito em sua nova e humilde existência.
Ela se lembrou de sua cara educação em design de moda. Começou a usar suas habilidades, redesenhando as vitrines, criando looks chiques e sofisticados nos manequins que mostravam as roupas em sua melhor versão. Por iniciativa própria, criou uma conta no Instagram para a loja. Ela não apenas postava fotos de roupas, ela criava conteúdo, oferecia dicas de estilo para diferentes tipos de corpo, demonstrava como uma peça versátil poderia ser usada de várias maneiras e escrevia textos sobre positividade corporal e amor próprio. Aos poucos, novas clientes começaram a chegar, atraídas pela revitalizada presença online da loja. Elas perguntavam por Juliana pelo nome. Pela primeira vez em muito tempo, as vendas começaram a subir lenta mas constantemente. A loja, que havia sido sua prisão, estava se tornando seu projeto de redenção. Ela passava seu único dia de folga da semana no hospital com seu pai. Ele ainda não conseguia falar, mas ela via um brilho de calor em seus olhos toda vez que entrava no quarto. Ela se sentava com ele por horas, lendo o jornal em voz alta, contando-lhe sobre a loja, sobre seus pequenos sucessos e sobre as coisas engraçadas que as clientes diziam. Aprendeu a fazer massagens de fisioterapia e a alimentá-lo com paciência. Um poço profundo e previamente desconhecido de compaixão se abriu dentro dela. Ela viu o esgotamento extremo em sua mãe e fez o possível para ajudar, assumindo as tarefas de casa e gerenciando a loja para que Leonor pudesse descansar. O abismo que se abrira entre elas após o casamento começou a se fechar. Elas eram uma equipe, unidas por sua crise compartilhada e uma frágil esperança na recuperação de Ricardo. Juliana estava amadurecendo. A dor e as dificuldades estavam despindo-a de seu sentimento de privilégio e egoísmo, revelando uma pessoa mais forte e resiliente por baixo. Passaram-se vários outros meses. Era uma tarde fria e cinzenta de novembro, e a loja estava tranquila. Juliana e Carmen estavam desempacotando um novo carregamento de casacos de inverno. O sino da porta tocou, e entrou uma mulher elegante, de cabelos prateados, com um lindo casaco de cachemir e um chapéu estiloso. Ela se movia com uma graça e dignidade silenciosas, que imediatamente impunham respeito. "Boa tarde, senhoras", disse ela com um sorriso caloroso. "Boa tarde", respondeu Juliana, seu lado profissional se ativando. "Em que posso ajudá-la?" "Estou procurando um vestido especial", disse a mulher. "Meu único neto vai se casar em breve. Quero estar espetacular." Sua voz era suave e gentil, e seus olhos brilhavam com uma inteligência amável. Juliana sentiu uma simpatia imediata e inexplicável por ela. Havia algo em seu porte que a lembrava da elegância da velha São Paulo, uma classe que não se podia comprar. Ela representava um mundo que Juliana pensava conhecer, mas que agora via de uma perspectiva totalmente diferente. "Claro, tenho certeza de que podemos encontrar a peça perfeita para a senhora", disse Juliana, conduzindo-a ao salão principal. "Tem alguma cor ou estilo em particular em mente?" A mulher era uma conversadora encantadora. Enquanto Juliana puxava várias opções, ela falava com carinho de seu neto. "Ele é um jovem maravilhoso, tão trabalhador e de bom coração. Ele finalmente encontrou o amor de sua vida, embora eu ainda não conheça a futura noiva. Veja bem, não moro na cidade. Voei de Gramado só para o casamento. Meu filho me diz que ela é de uma família muito boa, muito rica." O coração de Juliana deu um doloroso solavanco com a menção de uma família rica, um fantasma de sua vida passada. Mas ela reprimiu o sentimento, focando inteiramente em seu trabalho, determinada a ajudar esta mulher encantadora a encontrar seu vestido perfeito. Cada palavra da mulher era um eco do que ela havia desejado e perdido, uma tortura sutil que ela não podia demonstrar. Era um teste de seu novo profissionalismo. Depois de quase uma hora experimentando diferentes estilos, elas o encontraram.
um deslumbrante vestido de veludo azul marinho que assentou na mulher, como se fosse feito sob medida. Seu rosto se iluminou quando se viu no espelho. Minha filha, você é uma mágica, disse ela, sua gratidão genuína e sincera. Eu quase tinha perdido a esperança de encontrar algo tão elegante. Ela se aproximou do balcão, enquanto Juliana começava a dobrar cuidadosamente o vestido e a colocá-lo em uma capa protetora. É uma ocasião tão alegre, o casamento de um neto, continuou a mulher, quase para si mesma. Estou tão feliz por ele. Ele passou por tanta coisa. Teve uma experiência terrível uma vez. Apaixonou-se por uma jovem que, bem, acabou não sendo a pessoa que ele pensava. Ele até teve que armar todo um teste, só para ver do que ela era realmente feita. Meu pobre menino ficou com o coração partido. As mãos de Juliana ficaram frias, enquanto ela processava as palavras da mulher. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, cada sílaba ressoando em seus ouvidos com um peso de chumbo. Um teste? Perguntou Juliana, sua voz pouco mais que um sussurro, esperando que soasse como curiosidade casual. Seu coração começou a bater com uma premonição aterrorizante. Sim, suspirou a mulher, balançando a cabeça levemente. Ele disse a ela que era apenas um mecânico pobre. Dirigiu uma lata velha para o casamento deles. Você pode imaginar? Meu neto, que dirige um império imobiliário multibilionário com o pai dele. Ele fez isso porque seu sócio ouviu a garota se gabando para as amigas em um bar na cobertura de que estava se casando com um trouxa rico, enquanto ainda estava apaixonada por outro. Então eles decidiram descobrir a verdade. Foi algo duro de se fazer, eu acho. Mas ele queria amor de verdade, não uma transação comercial. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Juliana. Um bar na cobertura, um teste, um império imobiliário. Todas as peças díspares e dolorosas de seu passado se encaixaram de repente, formando uma imagem tão horrível que a fez sentir vontade de gritar. O quebra-cabeça de sua ruína estava completo. Lentamente, ela ergueu os olhos para encontrar o olhar gentil da mulher. Qual o nome do seu neto? Juliana perguntou, sentindo os lábios dormentes. Cada fibra de seu ser gritava para não perguntar, para não saber a resposta, mas a pergunta saiu de qualquer maneira, impulsionada por uma necessidade masoquista de confirmação. Lucas, respondeu a mulher, o rosto radiante de orgulho. Meu querido Lucas. Juliana ficou paralisada, olhando para um ponto fixo na parede atrás do balcão. Esta era a avó dele, a avó de Lucas. Ele nunca foi pobre. Ele era o príncipe com quem ela sempre sonhou. Ele era mais rico do que ela jamais imaginara. E ela havia falhado em seu teste da maneira mais espetacular e pública possível. Ela, com suas próprias mãos, havia destruído sua própria felicidade, trazido a ruína para sua família e colocado seu pai em uma cama de hospital. Ele não era o mentiroso, era ela. Ela foi a mentirosa quando disse que o amava, porque o que ela realmente amava era o dinheiro e o status que, erroneamente, pensou que estava prestes a perder. A mulher, felizmente inconsciente da devastação emocional que acabara de causar, pagou pelo vestido com um cartão de crédito preto sem limites. Obrigada novamente, querida. Você foi de grande ajuda. Desejo a você e a sua linda loja tudo de bom. Ela pegou a capa do vestido, deu a Juliana um último sorriso caloroso e saiu pela porta. Juliana permaneceu de pé atrás do balcão, imóvel, como uma estátua esculpida em gelo. Todo o peso de suas ações desabou sobre ela. Ela não havia perdido apenas um noivo rico. Ela havia perdido sua única chance de um futuro real, porque provou ser exatamente o que ele suspeitava: superficial, gananciosa e transacional. E na mais cruel das reviravoltas do destino, ela acabara de vender o vestido da avó do noivo
para o casamento do homem que deveria ter sido seu marido. A ironia era tão amarga, tão esmagadora, que roubou seu fôlego e a deixou vazia, oca por dentro, uma casca de remorso. O universo estava zombando dela. Quando Carmen voltou do depósito, encontrou Juliana pálida, com os olhos arregalados e um vazio assustador no olhar. Juliana, querida, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma, disse ela, correndo para o seu lado. Juliana virou-se lentamente para encará-la, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas pálidas. Mas estas não eram as lágrimas de autopiedade que ela havia chorado por meses. Eram as lágrimas ardentes de um remorso profundo que penetrava até a alma. Não é nada, Carmen, disse ela com a voz rouca. É que eu acabei de perceber o erro terrível e irreversível que cometi. Naquele momento, sua transformação estava completa. Ela finalmente entendeu que a vida lhe ensinara a mais brutal, mas também a mais necessária, das lições. Era uma lição que ela carregaria pelo resto de seus dias. A dor da verdade era insuportável, mas também era libertadora. Não havia mais desculpas, nem culpa para atribuir a outros. Apenas a fria e dura realidade de seu próprio fracasso moral. Ela era a arquiteta de sua própria miséria. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Seu pai se recuperaria completamente? Elas conseguiriam salvar o negócio da família da beira do colapso? Ela encontraria sua própria felicidade algum dia? As respostas eram incertas. Mas ela sabia de uma coisa com certeza. Nunca mais seria aquela garota ingênua e arrogante. Aquela versão de Juliana Almeida havia morrido na escadaria do obelisco. Agora, de pé nesta humilde loja, cercada por roupas para mulheres comuns, uma nova Juliana estava nascendo. Uma mulher que havia aprendido o verdadeiro valor do dinheiro, do trabalho duro, do amor e, mais importante, de seu próprio caráter. O caminho à frente seria longo e árduo, mas pela primeira vez em sua vida, ela estava pronta para percorrê-lo com honestidade e humildade, sem depender de príncipes de contos de fadas ou da fortuna de outra pessoa. A fragilidade havia sido substituída por uma força que ela não sabia que possuía, forjada no fogo da humilhação e do arrependimento. Naquela noite, ao fechar a loja, ela viu seu reflexo no vidro escuro da porta da frente. Uma jovem cansada, com olhos sérios, olhou de volta para ela. A arrogância e o vazio haviam desaparecido, substituídos por uma força tranquila forjada na dor e na sabedoria. Um fraco brilho de esperança piscou em suas profundezas. Ela pegou o celular e, com uma finalidade decisiva, deletou sua conta pessoal do Instagram, apagando até a última foto de sua vida antiga. Os jantares caros, as festas glamorosas, as fotos com Lucas. Era uma vida que nunca foi realmente sua. Então, ela abriu a conta da loja e escreveu um novo post. Não era sobre uma promoção ou um vestido novo. Era uma breve e sentida reflexão sobre a diferença entre parecer bonita e ser bonita, e um lembrete de que o verdadeiro estilo não tem nada a ver com o tamanho de um vestido ou o saldo de uma conta bancária. Era uma declaração de seus novos valores, um manifesto silencioso para sua nova vida. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na cozinha, chorando suavemente sobre uma velha fotografia dela e de Ricardo em tempos mais felizes. Juliana não disse uma palavra. Ela simplesmente se aproximou por trás e a abraçou. "Mãe, nós vamos ficar bem", disse ela, a voz firme com uma convicção recém-descoberta. "Eu estou aqui. Vamos superar isso juntas." Pela primeira vez em meses, Leonor se apoiou no abraço, e elas se seguraram, duas mulheres suportando um fardo imenso, mas não mais sozinhas. Naquela cozinha silenciosa, Juliana compreendeu que sua verdadeira base, sua verdadeira fonte de força, não era um marido rico, mas as duas pessoas que ela quase perdeu
por seu próprio orgulho estúpido. O amor de sua família era o único tesouro que lhe restava. E agora, ela entendia que sempre fora o único que realmente importava. Era a única riqueza que ela precisava reconstruir. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e doença. Seu pai dormia. Juliana sentou-se na cadeira ao lado de sua cama e segurou sua mão quente e inerte entre as suas. Pai, me desculpa. Ela sussurrou, as palavras presas em sua garganta. Eu fui uma tola. Mas agora eu entendo. Eu vou consertar as coisas, eu prometo. Por favor, só melhore. Ela não sabia se ele podia ouvi-la, mas precisava dizer. Ela ficou com ele por mais um tempo, antes de ir para casa para algumas horas de sono agitado. Uma nova vida se estendia diante dela, uma que não se parecia em nada com a que ela havia sonhado. Seria uma vida de luta, sacrifício e trabalho interminável. Mas seria a vida dela, uma vida honesta, uma vida real. E talvez, apenas talvez, um dia ela pudesse se perdoar e encontrar uma maneira de ser verdadeiramente feliz. O caminho para a redenção seria longo, mas era o único caminho que ela agora queria seguir. A jornada de volta a si mesma havia apenas começado. A história de Juliana e Lucas não teve um final de cinema em que eles se reencontraram. A vida raramente é tão arrumada. Lucas se casou com sua nova noiva, construindo um futuro sobre alicerces de confiança, não de testes. Juliana, por sua vez, dedicou-se completamente à sua família e ao seu negócio. Ela nunca se tornou uma estilista de fama mundial, mas transformou a boutique em dificuldades de seus pais em uma marca próspera e amada, que empoderava mulheres de todos os tamanhos a se sentirem belas e confiantes. Ela navegou pelas profundezas da humilhação, da perda e do arrependimento, e ao fazê-lo, descobriu uma força que nunca soube que possuía. Sua história serve como um amargo lembrete de que perseguir uma fachada brilhante pode custar o que é verdadeiramente valioso, e que, às vezes, a única maneira de se encontrar é perder tudo o que você achava que queria. A verdadeira riqueza, ela aprendeu, não estava em uma conta bancária, mas no caráter. E assim, as máscaras finalmente caem. O teste cruel de Lucas revelou uma verdade que Juliana havia escondido até de si mesma. Seu mundo, construído sobre a frágil ilusão de status e riqueza, desmoronou, arrastando consigo a saúde de seu pai e a segurança de sua família. A reviravolta final aqui não é que o noivo era secretamente bilionário, é que a noiva era exatamente a pessoa que ele temia que ela fosse. As consequências daquele dia foram catastróficas, um efeito dominó de perda e dor. Mas foi ao atingir esse fundo do poço que ela foi forçada a renascer. Ela caminhou através de um inferno criado por ela mesma para encontrar a força para reconstruir sua vida sobre uma nova base de caráter e integridade. Esta história nos mostra que o teste definitivo não é sobre dinheiro, é sobre humanidade. Obrigado por assistir até o final. Se esta história tocou você, por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e me diga nos comentários o que você teria feito na situação de Juliana.